vamos lá. Agora para a Manu. Para quais demandas o atendimento em grupo infantil é indicado? Quais técnicas são indicadas para trabalhar em grupo? Essa também está bem genérica, né? Acho que dá para... Vixe, agora a gente vai passar mais umas 3 horas. Prepara aí, Bia. Que agora a gente vai arrochar, né? Gente, assim, de novo, eu posso estar repetitiva, né? Com relação a... Eu vou começar pela segunda parte aí da questão. Então, quais técnicas são indicadas para trabalhar grupo? O mundo inteiro, né? Quando a gente consegue pensar em técnicas para trabalhar com grupo, só para, né? Aqui, ó, na nossa Bíblia, técnicas, todos os capítulos são técnicas para trabalhar com indivíduos, né? E com grupo. Então, não tem uma técnica, não tem 2 técnicas que me permitam trabalhar com grupo, tá? De novo, cuidado para vocês não pegarem nisso, assim. É uma técnica específica, né? Vai depender muito de qual é a demanda, de qual é o grupo que você está trabalhando, qual a idade daquele grupo, o espaço que você tem. Então, são vários aspectos que a gente leva em consideração para escolher, né, se vamos trabalhar em grupo ou individual, né? E em escolhendo trabalhar em grupo, o que é que a gente vai abordar, né? De que forma que a gente vai abordar. Então, é preciso que a gente tenha uma noção muito clara de quem compõe aquele grupo, né? E de quais as demandas que vão ser inseridas. Se vai ser um grupo, por exemplo, homogêneo, um grupo heterogêneo, né? Tanto com relação à queixa, como com relação à idade, e tantos outros aspectos. Então, quando você me pergunta assim, para quais demandas específicas o atendimento em grupo infantil, eu consigo pensar em diversas demandas, né? Porque esse trabalho com grupo, ele consegue, ele abarca, né? Eu arrisco até dizer quase todas as demandas, se não todas as demandas que a gente recebe no consultório, tá? E aí, em decorrência disso, a gente não tem uma técnica específica para trabalhar com grupo, tá? A gente tem diversas técnicas que podem contribuir para o nosso trabalho. E aí, Bia, o que você acha? É isso mesmo? Ou a gente tem uma técnicazinha para o grupo? Uma só. Faz todo mundo a mesma, né, Manu? Não, com certeza. Perfeito, Manu. O que eu gostaria de adicionar aí nesses comentários, né? Eu acho que a grande questão é a possibilidade de fazer grupos para várias demandas. Então, por exemplo, para quais demandas é a pergunta, né? Olha, a gente pode ir desde para tratamento, então, por exemplo, grupos para crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade, grupos com crianças e adolescentes com transtornos do humor, TDAH, transtornos de aprendizagem, bom, inclusive para comportamentos disruptivos. Sim, a gente tem evidências que mostram que o trabalho em grupo pode ser uma ótima opção. A grande questão é o como eu vou organizar isso. Acho que esse é o ponto. A gente às vezes se foca na demanda e, na verdade, nós deveríamos nos focar em 2 perguntinhas básicas que são para que e para quem. Então, por exemplo, eu posso tanto ir para um grupo mais de tratamento, como eu posso ir para um grupo mais de orientação, por exemplo, para um grupo mais de psicoeducação, para um grupo mais de apoio. Então, vai depender diretamente sobre qual objetivo eu quero alcançar. E dependendo do objetivo que eu quero alcançar, nem todos serão elegíveis para aquele grupo, mas isso não significa dizer que eles não são elegíveis para grupo nenhum. Então, esse é um outro ponto importante. As pessoas às vezes perguntam, né? Será que eu posso botar tal assunto, tal tema, tal questão em grupo? Se eu organizar, planejar de uma forma adequada, muito provavelmente eu possa. Existem alguns temas que são contraindicados, ou seja, todos aqueles que sofrem uma influência muito importante em termos do comportamento imitativo, que é um dos fatores terapêuticos. Eu vi que no chat tem uma pergunta voltada para a questão dos comportamentos autolesivos. Então, por exemplo, os comportamentos autolesivos, os comportamentos suicidas, os próprios comportamentos aditivos mais, né, de atentar contra si, né, as ideias mais paranoicas, elas não são, num primeiro momento, tratamento de primeira escolha para grupo.
Num primeiro momento, a gente primeiro vai direcionar essas pessoas para atendimentos individuais e depois a gente pode, paulatinamente, trabalhar desenvolvimento de habilidades, por exemplo, em grupo. Então, vejam, é bem complexo, de fato é uma pergunta gigante, dá para nós falar muitas horas, dá para a gente falar muitas horas, né, Manu? E aí as técnicas, né, elas vão precisar seguir esse para quê e para quem. Então, por exemplo, eu nunca esqueço, assim, a gente usava muito as técnicas voltadas para dramatização nos nossos grupos com crianças em escola. Até que a gente chegou em um grupo que as crianças odiavam roleplay. Então, a técnica do roleplay, da dramatização, não era uma boa técnica para fazer nesse grupo. Por quê? Porque essas crianças especificamente não se identificavam, não gostavam de fazer dramatização. Então, tinha que fazer outros tipos de atividades, outros tipos de treinamentos. Então, isso também é uma outra coisa que eu acho que é importante, né? Existem inúmeras técnicas. As técnicas, elas são da TCC ou das teorias, inclusive muitas delas não são da TCC, né? Se vocês derem uma olhada aí no nosso livro, vocês vão ver que tem várias técnicas que são inspiradas, adaptadas ou mesmo descritas a partir de outras teorias dentro da psicologia e que podem ser utilizadas. E aí a importância de eu saber, de eu planejar esse meu grupo e de eu saber o objetivo que eu quero alcançar. Porque a técnica, ela não faz sentido sem o objetivo, sem para que eu estou querendo fazer aquela técnica. Às vezes eu posso, inclusive, isso é uma coisa até que era desafiador para nós na hora da organização do livro, né, Manu? Várias das técnicas estão aqui sugeridas, por exemplo, para trabalhar uma determinada coisa ou uma determinada fase no tratamento, mas que vocês podem usar em qualquer fase, desde que adaptado para aquela realidade. Então, acho que é muito diverso e muito complexo e muito possível de aplicar em diferentes contextos, né? Então, acho que essas são algumas reflexões, assim, importantes da gente ter quando a gente vai pensar nas intervenções com crianças e adolescentes em grupo. Última dica para todo mundo que atende adolescentes. A literatura mostra que os adolescentes são um público que se beneficia enormemente de intervenções em grupo. Então, gente, lá vou eu, né, Manu? A Manu já conhece esse discurso. Lá vou eu tentar convencer todo mundo a fazer grupo. Mas, gente, grupo é muito legal. Então, pensem na possibilidade de repente, os teus adolescentes, as crianças que tu tá atendendo, por que não, paralelamente, ofertar um grupo, por exemplo, para desenvolver habilidades específicas? O que a literatura mostra é que potencializa tanto o desenvolvimento saudável quanto a adesão ao tratamento e os resultados no tratamento individual. Então, fica aí mais uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês para quem está querendo fazer grupos ou para quem talvez nunca nem imaginou fazer grupos. E já aproveitando, gente, a Bia tem diversos livros que auxiliam a gente nesse processo de entender como trabalhar com grupo. Porque, assim, o que eu via, às vezes, as pessoas fazendo o grupo era assim, junta as crianças e faz qualquer coisa. Não, gente, pelo amor de Deus, Deus ajude. Não é assim que funciona, tem que ter planejamento. A gente não atende criança individualmente assim, em grupo também não. Então, precisa de planejamento, de organização, você precisa saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, com quem você vai fazer, como você vai fazer. E a Bia tem excelentes livros que auxiliam a gente a entender, já estou fazendo a propaganda, né, Bia? Excelentes livros para entender a gente. Obrigada, como conduzir. Querida! É que são livros muito bons, gente. Se vocês não conhecem, adquiram os livros, porque de fato eles dão muito repertório para que a gente possa fazer uma atividade adequada. Né? Porque simplesmente só juntar a criança e botar para brincar, aí você está fazendo outra coisa, né? Não estou dizendo que não vale para esse fim que você quer, mas não é terapia em grupo. Perfeito. Aí fica um grupo recreativo, né, Manu? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!